Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber Lab e nesses últimos vídeos eu expliquei como que você poderia fazer RAID, por que você precisaria mais memória RAM para ZFS e assim por diante, porém eu não expliquei qual que seriam as diferenças entre diferentes sistemas de arquivos. Então, nesse vídeo eu decidi gravar um pouco mais explicando a diferença entre o ZFS, o X4 e o BTFS. Desse jeito, quando você escolher o seu sistema ou o programa que você vai utilizar, você pode escolher qual seria o melhor sistema de arquivo para suas necessidades. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Quando você pensa em NAS, primeira coisa você vai pensar em Network Attached Storage, na qual vai ser HDs conectados na sua rede que permite que você tenha acesso e todos os dados estejam em apenas um local. Porém, esses dados têm que ter um sistema de arquivo dentro dele. E por isso mesmo que nós vamos focar nesse vídeo. Se vocês vierem aqui na minha tela, aqui vai ser as três opções que nós vamos estar focando. No caso, ZFS, X24 e BTFS. Por que nós vamos querer falar dessas três opções? Primeira coisa, ZFS é muito encontrado no TrueNAS e como eu postei vários vídeos sobre TrueNAS, então vale a pena a gente focar nesse sistema de arquivo. Outra opção seria o X4 e o BTFS. O X4 já está bem mais tempo no mercado, porém esse ZFS surgiu há pouco tempo e ele tem muitas características específicas e boas. E por isso mesmo que nós vamos tentar entender qual seria a diferença entre esses três sistemas de arquivos em 2025 e qual deles que vale a pena mais utilizar dependendo da sua necessidade. Para isso nós temos que entender o que seria sistema de arquivo e por que nós queremos utilizar sistema de arquivo. Primeira coisa, sistema de arquivos vai garantir que todos os seus dados estão organizados. Outra coisa, ele vai criar uma indexação. Quando eu falo uma indexação, ele vai fazer com que, se por acaso você quiser acessar o arquivo EA, ele vai falar onde que estaria o arquivo A entre o RAID ou pelo menos no HD específico. E a mesma coisa, nós vamos querer segurança e integridade. Nós vamos querer que nossos dados sejam copiados no nosso NAS e eles permaneçam no nosso NAS e não sejam corrompidos, não tenha problema, e por isso mesmo que nós temos que escolher um sistema de arquivo que seja robusto o suficiente para garantir nossos dados. Para isso, então, nós vamos colocar aqui na minha tela uma pequena tabela comparativa. Aqui desse lado esquerdo nós temos todos os recursos que nós vamos querer escolher. Nesse caso nós vamos querer entender a integração dos dados ou a integridade dos dados. Nós vamos querer entender se ele tem a opção de fazer snapshot. Nós vamos querer entender se vai ter a opção de RAID embutido. Nós vamos querer entender se tem alguma opção de compressão. E isso vai ser mais útil para arquivos pequenos ou arquivos de dados, não fotos e vídeos, porque a compressão desses arquivos não é muito eficiente. Porém, se você tem bastante arquivos, essa questão de compressão vai ser interessante. O desempenho SSD, se a gente queira que o desempenho seja alto ou baixo. O consumo de memória RAM e a maturidade. Essa questão de maturidade é quanto tempo que está no mercado. E por isso mesmo que nós colocamos esses três sistemas. No meu caso, a integridade dos dados ele vai ser bem fraca na questão do X4, por causa que ele não tem nenhum tipo de validação, nenhum tipo de verificação para ver se os dados foram copiados e não foram corrompidos. Então ele não vai comparar o dado que foi copiado ao dado que foi colado até ele terminar esse processo, ou ele não vai verificar at all. E já pensando no BTFS e no CFS, sim, eles têm as opções. No caso do BTFS, ele vai fazer essa verificação quando ele está copiando e acabou. Já no ZFS, ele vai ter essa verificação quando está copiando, porém você pode setar esse Scrub, que ele vai fazer uma verificação, uma varredura de todos esses dados para garantir que nada foi corrompido, e se for corrompido, ou ele vai te notificar ou ele vai tentar resolver esse problema. Já a questão de snapshots, que seria aquelas imagens que se por acaso você quiser retornar uma versão anterior sem precisar acessar seu backup, snapshot se torna muito interessante, principalmente se você deletou um arquivo, você não tem a lixeira e depois queira recuperar. O X4 não tem essa opção, já o BTFS e o ZFS tem essa opção, então você poderia fazer snapshot nessas duas opções. Questão do RAID embutido,
O X4 você tem que criar seu RAID por software ou hardware e depois criar a formatação. Ele não vai permitir diretamente no sistema operacional ou no sistema de arquivos. Já o BTFS e o CFS oferecem as opções. E suporta compressão. Mesma coisa, o X4 não suporta compressão, porém o BTFS e o ZFS tem a opção de fazer compressões diferentes, tipos de compressões, lógico, porém ele tem a opção de fazer a compressão. Já a questão de desempenho SSD, o X4 vai desempenhar muito bem com SSD, mesma coisa para o BTF. Porém, no ZFS você tem que fazer um tuning. Você tem que criar seu arquivo e depois colocar um SSD como a cache, ou se não, se você colocar diretamente no seu SSD, você tem que fazer algumas configurações específicas. Já a questão de consumo de memória RAM, o X4 vai ser o que vai consumir menos memória RAM. Então, se seu arquivo ou seu servidor tiver pouco espaço e também pouca memória RAM, vamos supor 2, 3 GB de memória RAM, sim, o X4 vai funcionar muito melhor do que o BTFS, que precisa uma quantidade média de memória RAM. Já para os FS, como mostrei em vários vídeos, ele necessita ter muita memória RAM, precisa ter pelo menos 8 GB de memória RAM para funcionar o seu sistema operacional, mais sistema de arquivos com cache utilizando como memória RAM. Caso você não tenha muita memória RAM, esqueça de utilizar os FS. E na maturidade desses programas? Tanto o X4 como os FS faz muito tempo que estão no mercado e eles funcionam e não tiveram muito problema. Porém, na questão de maturidade do BTFS, como eu falei, é um sistema de arquivo recente, novo. Está sendo desenvolvido e tem alguns bugs e tem a maturidade um pouco menor, porém ele promete muito e já está bem mais estável, mas não é muito tempo no mercado, então sempre tem um risco de ter alguma coisa que não está funcionando de modo esperado. Só isso que você tem em mente. Então, agora nós vamos entender por que nós vamos querer usar cada opção. Primeira coisa, vamos focar aqui no X4. X4 vai ser melhor para escolha para desktop, servidores simples, ou seja, com baixo recurso e estável e amplamente suportável. Então, nós vamos simplesmente focar para aqueles computadores ou servidores bem pequenos ou servidores antigos que você queira utilizar para como servidor, porém ele não tem muita memória RAM, ele não tem muita performance e você não vai estar utilizando muitas informações ou muitos arquivos ao mesmo tempo. Vai ter 1 ou 2 usuários no máximo e assim por diante. Já na questão do BTFS, ele já é um pouco melhor porque permite você fazer snapshots, backups, utilizar SSDs e é recomendado para servidores domésticos, na qual ele é bem estável para o RAID 1 a 10 e ainda tem alguns experimentos para o RAID 5 ou 6. Mesmo assim, quando eu falo alguns experimentos, eu usei por muito tempo o BTFS no OpenMedieval utilizando o RAID 5 e nunca tive problema, nunca tive nada a reclamar, porém é um sistema para o RAID 5 e 6 meio novo. Se você assistiu o vídeo anterior, você vai saber qual a diferença entre esses diferentes RAIDs. Mesmo assim, vamos continuar. Aqui na questão dos FS, já faz muito tempo no mercado, ele começou com o TrueNAS ou o TrueNAS, é bem baseado nesses FS, na qual ele é feito para arquivos mais poderosos, sistemas mais poderosos, quando você quer armazenar os arquivos por muito tempo, porque ele não vai só garantir na cópia desses arquivos a verificação, mas também ao longo tempo. Você pode setar para fazer uma verificação uma vez por mês, uma vez por semana. Lógico, ele vai demorar um pouco para fazer essa verificação, porém você sabe que está tudo seguro lá. Outra coisa, você pode fazer compressões muito altas. Então, você vai conseguir comprimir mais os dados, o que vai garantir mais espaço ao longo termo. O único problema desses FS é a questão de necessidade de memória RAM. Como eu já falei, você precisa pelo menos 8 GB e quanto mais memória RAM, melhor, porque ele vai desempenhar melhor, ele vai usar menos a memória RAM e vai permitir que o seu sistema ainda continue com uma quantidade equivalente aos reais de memória RAM. Então agora nós vamos entender realmente por que eu vou querer, ou os casos que vai ser mais interessante cada sistema. Para um computador de uso doméstico, com pouco espaço, principalmente com SSD, X4 vai dar muito bem, porque você não vai precisar de memória RAM, você não vai precisar de um sistema muito forte, e se por acaso você não tiver um RAID muito grande, está tranquilo para você. Já se por acaso você
quiser usar pessoalmente ou com backups com bastante frequências e você queira snapshots e queira mais coisas, sugiro você utilizar o BTFS. Se por acaso você está utilizando o OpenMediaVault, nem pense para o X4, vai direto para o BTFS, porque ele vai funcionar bem melhor. E se por acaso você quiser que seus dados sejam críticos, verificados, garantidos que está tudo ocorrendo de modo correto, ou você vai deixar os dados por muito tempo e você vai deixar seu servidor rodando por muito tempo com bastante pessoas acessando, o ZFS vai ser muito melhor. O ZFS vai garantir que seus dados estão seguros, verificações semanais, mensais, de acordo com suas necessidades, e tudo vai estar em um só local. Em outro termo, não existe a melhor opção de sistema de arquivos, tem a opção que vai se adaptar melhor para suas necessidades. Se você tem um sistema fraco, vai para o X4. Se você tem um sistema mais ou menos e você quer garantir melhor a segurança dos seus dados, BTFS. Se você tem um sistema muito grande, com muitos HDs, que você quer realmente garantir que nada aconteça, vai para o ZFS. Por isso mesmo que muita gente acaba escolhendo o TrueNAS, mesmo tendo a necessidade de muita memória RAM, um sistema mais poderoso, porque ele vai utilizar o ZFS. Então, desse jeito, espero que vocês tenham entendido a diferença entre essas três opções. Espero que tenha sido útil esse vídeo. E se vocês gostarem desse vídeo e acharem interessante, então não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.